Prezados irmãos e irmãs, esta doutrina, estes princípios que Jesus nos deu, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, é para nós, irmãos, a garantia de vida e paz, saúde e bem-estar. Porque, irmãos, Deus o nosso Pai, Jesus nosso Senhor, para preparar o seu povo e exercer o seu juízo sobre toda a humanidade, Ele, irmãos, preparou, buscou, no momento certo, oportuno, restaurar sua igreja na terra, e isso Ele o fez através da Santa Avó Rosa. Preparando o povo apostólico com doutrina, com disciplina, ou seja, com regras de boa conduta, para, irmãos, nos preparar para receber a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e ganharmos, irmãos, a coroa de tabernáculo de Deus entre os homens, ou seja, a igreja do reino dos céus. Isso, irmãos, é para nós motivo de alegria, contentamento, gratidão ao reino dos céus, porque participamos desta igreja, testificamos do poder que nos envolve, testemunhamos, irmãos, o poder da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, pelas bênçãos em nossa vida, pelos milagres, pelas bênçãos que o povo apostólico, irmãos, tem testificado, que recebem como bem-estar, saúde, paz, felicidade, livramentos, amparo, proteção. Somos, irmãos, testemunhas desta verdade. E isso, irmãos, a doutrina, a disciplina, que nos dá as condições, irmãos, para sermos santificados, ou seja, para praticarmos o bem, para praticarmos a boa conduta, para praticarmos, irmãos, o amor ao próximo, para crermos, irmãos, em toda a nossa maneira, como a Deus nosso Pai e a todos os seus santos, e como testemunhar o poder da Santa Avó Rosa, irmãos, nos envolve ao poder celestial, nos mostra, nos faz, irmãos, participantes de todo o poder do reino dos céus. E, irmãos, o que nos faz assim participar, assim ter esse direito, é a prática da santificação, a consagração, que é, irmãos, nos dada nesta igreja. A única, irmãos, no mundo, e que mostra, e que afirma, que é possível ser santo, é possível ser santificado. Jesus nosso Senhor morreu na cruz, dando sua vida, derramando seu sangue, para perdoar, para livrar da condenação, mas Ele deixou bem claro, não foram todos, foi muitos, assim Ele disse. E ao dizer muitos, irmãos, é o mesmo que dizer por poucos, por alguns. Ao dizer por muitos, é o mesmo que Ele disse por alguns. Esses alguns são aqueles que praticarem a sua doutrina, aqueles que atenderem a sua disciplina, aqueles que se reservarem para Ele, aqueles que fazer de tudo se esforçar para obedecer a sua doutrina, para obedecer os seus ensinos, vivendo restritamente, vivendo somente para Ele, deixando, irmãos, o pecado, a vaidade, o mundo de lado, para viver somente a Jesus e ao Consolador. E é isso, irmãos, que Deus o Pai exige do seu povo. Ele exige para ter o direito de suas bênçãos, de sua graça, de todas as promessas que Jesus nosso Senhor faz ao povo que Ele, irmãos, Ele reservaria para vencer e para
ganhar o grande galardão no reino dos céus. Assim sendo, irmãos, ao recordarmos de quando Jesus nosso Senhor implantou a disciplina nesta igreja, nós podemos, irmãos, entender e levar neste passado como era o comportamento da sociedade naqueles dias. Em comparação aos dias de hoje, eram muito honrados. Tinha lá os seus problemas, suas vaidades, luxúrias. Porém, irmãos, Deus, o nosso Pai Jesus, implantou nesta igreja uma disciplina de elevada moral, livre das vaidades, dos luxos, das soberbas, para viver em santificação. Irmãos, eu penso, uso e faço com que falo aos irmãos para que possam entender, que naquele instante, irmãos, era como se fosse a moral humana estar num patamar bem acima. Jesus, implantando a disciplina nesta igreja, elevou esta moralidade a um nível ainda maior. Por isso que disse aos irmãos há pouco que em comparação com os dias de hoje eram muito honrados. Porém, irmãos, com o passar do tempo, Deus o Pai teve de permitir algumas coisas no meio da humanidade para que ele pudesse executar o seu juízo. E assim, irmãos, o que mais nós vemos é que de lá para cá, é como se fosse que a moral humana, ela está descendo degrau abaixo, e eu penso que não vai ter um fim. É como se fosse, irmãos, estar descendo uma escada, degrau após degrau, dia após dia, a moral da humanidade. Já não tem mais pudor, as famílias estão destruídas, há conceitos de famílias muito diferentes e totalmente desaprovados por Deus, e a humanidade, irmãos, usa como justificativa. Tudo se evoluiu. Nós estamos numa nova geração. Já passou a X, a Y, a Z, acabou o alfabeto. Irmãos, não sabemos que geração virá a próxima. Como, irmãos, como pensar numa situação como esta? E Jesus, nosso Senhor, ele implantou a sua disciplina para, irmãos, reservar o seu povo. Reservar aqueles que eram seus. A humanidade desce imoralidade caminho abaixo, escada abaixo. Porém, irmãos, o seu povo, ele exige, com a sua disciplina, com a sua doutrina, que mantenham o mesmo nível. E assim, irmãos, podendo entre os homens se destacar. Através disso, irmãos, nós podemos tirar aqui algumas conclusões. Em primeiro lugar, não há motivos para temer. Porque tudo que existe no mundo, irmãos, quanto doenças, pragas, imoralidade, maldade, é fruto do próprio caminho e da própria decisão da humanidade. Escolher o pecado e viver o pecado e afastar-se de Deus. Inclusive, irmãos, é juízo de Deus que se cumpre. Porque São Paulo, o amado apóstolo São Paulo, deixa bem escrito, ele diz: não virá o fim enquanto não vir a apostasia e ser revelado o homem da iniquidade e do pecado. Ou seja, irmãos, a apostasia, ele se referia a um período do qual a humanidade se afastaria de Deus. Não virá o fim enquanto não vir a apostasia, ou seja, um período que a humanidade se afasta de Deus e ser revelado o homem da iniquidade e do pecado. Ou seja, não se referia a um homem, mas a um estado de imoralidade da humanidade. E é o qual nós vivemos nesses dias. Nós estamos olhando e observando estas coisas. Assim, irmãos, a primeira conclusão é que não há motivo para temer.
Porque com a disciplina desta igreja e a sua doutrina, Jesus nos deu as ferramentas necessárias para lutarmos contra o mal. Como disse na reunião de ontem, é como se ele deu a sua armadura ao povo, ao seu povo, para lutar contra o mal. Segundo lugar, segunda conclusão, é que nós estamos sim num período chamado de regeneração. Período no qual Deus o Pai executa o seu juízo na humanidade e eleva a moral e ensina e mostra ao povo apostólico, ao seu povo na terra, que é preciso se consagrar, é preciso se destacar, ou seja, é preciso manter, irmãos, o nível de moralidade para poder vencer. E assim, irmãos, unidos, mostrar ao mundo e a tantos quantos queiram, que aqui está o poder de Deus, aqui está a verdade, aqui está Jesus executando o seu poder e nos envolvendo para, irmãos, nos aprimorar, para nos moldar e assim sermos merecedores da graça divina e do nosso galardão. Em terceiro lugar, irmãos, que esta igreja ela cumpre na terra a missão gloriosa de mostrar aos povos, de mostrar a tantos quantos que há a única e a última oportunidade de salvação. Mas isso será feito, isso será, irmãos, mostrado ao mundo não só com palavras, mas também com atitudes. Atitudes, neste caso, de obediência, de consagração. Há pouco disse aos irmãos, de nada adianta ter o alicerce muito bem feito e as paredes muito bem alinhadas e aprumadas, se não capricharmos no acabamento. Aí é que dá as nossas condições. A doutrina e a disciplina nós pregamos, mas ela deve ser vivenciada na vida de cada um dos irmãos, seja da idade que for. E assim o santo irmão Aldo sempre nos recomendava, iniciando sua mensagem, dizendo, a todos os irmãos de todas as idades, não importa, precisamos viver, irmãos, em total obediência, à risca da lei, ou seja, irmãos, para que nós possamos vivenciar a doutrina e a disciplina desta igreja, para que possamos se destacar, uma vez, irmãos, que o próprio afastamento de Deus, o próprio afastamento da humanidade de Deus, revela a moral e que Deus está presente entre nós. Assim sendo, todos aqueles que buscam, todos aqueles que vivem, são, irmãos, testemunhas desta verdade, deste poder, porque são agraciados, porque têm prosperidade, principalmente espiritualmente falando, são atendidos em suas orações, são felizes, têm consolo. As lutas vêm, é verdade, as lutas existem, mas de lutas em lutas, irmãos, vitória em vitória, este povo apostólico se aproxima cada vez mais de Deus. Olhem, irmãos, para a própria vida, para os seus dias, para as suas lutas. Se não fosse a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, que seríamos de nós? Quantas criaturas no mundo sofrem, padecem? Quantas e quantas criaturas, irmãos, neste mundo muitas vezes, não suportam o sofrimento e pedem, irmãos, o fim da vida, ou até buscam o fim da vida, porque não suportam. Enquanto nós, irmãos, temos o consolo, temos a paz, temos a garantia que alguém está intercedendo por nós. Alguém está preocupado conosco. Alguém está, irmãos, nos abençoando, nos dando sabedoria, nos dando entendimento para que possamos vencer. Temos que ter paciência para que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possa executar o poder grandioso na vida de cada um dos irmãos.
E muitos irmãos vencem, o povo apostólico vence. As lutas se tornam em vitórias. E assim, irmãos, há um ditado que de pedra em pedra se formam os degraus e nós vamos subindo. De lutas em lutas, irmãos, se tornam em vitórias e nós vamos nos aproximando de Deus. Nos aproximando do Consolador, mais envolvidos com Jesus, com sua igreja, com a prática da doutrina e da disciplina. Aqueles irmãos que praticam, é até, irmãos, impossível falar o valor que existe, o valor que tem isso para nós. Tem muitas benfeitorias no vosso viver. São felizes. Por mais, irmãos, maiores que sejam as lutas, há felicidade no povo apostólico. Isso, irmãos, é o principal e o maior para nós. É o de maior valor para o povo apostólico. Mas, irmãos, é claro, como diz o título desta própria mensagem, sem consagração e santificação, ninguém vencerá as lutas da vida. Não vencerá, porque, irmãos, não mantém o nível. Aquele que não pratica, aquele que não obedece aquilo que Jesus e Deus nosso Pai deixou para nós, é o mesmo, irmãos, que ir abaixando o nível, sai do estado, sai da condição espiritual exigida por Deus, por Jesus e pelo Consolador. E de nada, irmãos, pode esperar, a não ser pela misericórdia da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mas a garantia, irmãos, é a obediência. A garantia é a prática da boa conduta, da elevada moral, da doutrina, crer e confiar de todo o vosso entendimento, de todas as vossas forças, para aí sim garantir a vossa vida e o vosso amparo. Isso prova, irmãos, os testemunhos que vêm constantemente à direção da igreja, testificando o poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo entre o povo apostólico. Que Deus o Pai tem executado o seu poder e tem manifestado o seu poder na vida do povo apostólico, como tenho dois testemunhos que transmito aos irmãos neste momento. O primeiro deles, a carta enviada em abril de 2017, do nosso irmão Rosaldo Marques Calisto, que frequenta a nossa congregação de Londrina, no estado do Paraná. Assim testemunhou nosso irmão. Em setembro de 2014, minha esposa descobriu que estava gestante. Foi um momento de muita felicidade, pois ela já estava com 40 anos de idade e já há algum tempo estávamos querendo um filhinho. Nos primeiros exames realizados, a médica disse que a criança estava com síndrome de Down. Quando cheguei do trabalho, minha esposa estava em prantos. Porém, confiamos no poder do Santo Irmão Aldo e pedimos a ele em oração a sua proteção, e fomos consultar outro médico no hospital de Londrina. Porém, ele só atendia clientes antigos. Confiamos na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, e então o médico resolveu nos atender. E ao ver os exames que lhes apresentamos, ficou apreensivo, mas acalmou minha esposa e pediu um exame facial. Quando começou o exame, o médico foi dizendo: "Que menina linda!" Naquele momento, lágrimas caíram dos meus olhos, pois minha filha estava perfeita, graças ao profeta Santo Irmão Aldo e à Santa Avó Rosa. Hoje minha filhinha está com 1 ano e 10 meses, com perfeita saúde. Honro e glorifico a Deus o Pai, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao nosso glorioso profeta Santo Irmão Aldo. Outro testemunho é da cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Em sua carta, do dia 4 de março de 2017, nossa irmã Clotildes Lourdes Luciana contou o seguinte testemunho.
Eu sofri com um caroço no seio por muitos anos. Doía muito até as costas. Vazava. Fui ao médico e me receitou antibióticos. Desinflamou, mas o caroço continuava. Neste ano de 2017, estava assistindo a uma reunião de Santa Comunhão pela internet e nas orações eu clamava por Jesus, nosso Senhor, que aquele caroço viesse a desaparecer. E coloquei minha mão sobre o mesmo. E para minha surpresa, aquele caroço havia desaparecido. Agradeço a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo e a todo o poder celestial pelo milagre que recebi. Aí está, irmãos, testemunhos que mostram o grande poder da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Deus nosso Pai, Jesus e Maria Santíssima no meio do povo apostólico. Para isto, irmãos, mais uma vez eu relembro, é necessário santificação e consagração. A prática da doutrina e da disciplina, irmãos, é a garantia de vida e bem-estar de todo apostólico. Vida espiritualmente falando, bem-estar também. Para que nós, irmãos, possamos vencer a luta desta vida. E assim, irmãos, como São Pedro disse, eu apelo aos corações. Considerando a santidade daquele que vos chamou, tornai-vos da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente durante toda a vossa vida. E a mensagem desta igreja é: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Isso, irmãos, é uma recomendação de Jesus. Sede santos, porque o vosso Pai Celestial é santo. Ou seja, irmãos, assim nós precisamos ser santos, porque foi isso que Jesus recomendou, foi isso que Jesus ensinou através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que nós possamos vencer. Ele nos deu, irmãos, todas as ferramentas e as armas para lutar contra o mal. Isso depende de cada um de nós. Cada apostólico, irmãos, é testemunha de suas próprias atitudes e do seu próprio viver. E por isso, irmãos, nós precisamos viver em consagração e santificação, conforme recomendado pela Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, para que possamos vencer nossos dias e, como igreja do Reino dos Céus, irmãos, destacar entre a humanidade, para que o mundo veja que Jesus enviou o Consolador e um povo de Deus está sendo preparado nesta terra. Amém. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente a todos os irmãos e que todos estejam, irmãos, se esforçando bastante para cooperar com ela com toda obediência e consagração, para que ela possa atuar na vida de todos os irmãos. Peço a gentileza dos que puderem para que fiquem em pé. Vamos orar e finalizar nossa reunião. Com muita reverência, seus olhos fechados e mãos erguidas aos céus, oremos. Santíssimo, bendito e glorioso Deus, nosso Pai, Senhor, grande é o poder que envolve teu povo, porque nos deste, ó Pai, a coroa de glória de sermos o tabernáculo de Deus entre os homens, ou seja, de sermos a igreja do reino dos céus, o reino dos céus na terra, porque o teu poder, ó Pai, envolve todo o seu povo, assim como envolve todos os santos e anjos do reino celestial, e formam um só corpo e um só espírito. Com o seu povo na terra, ó Pai bendito, se dá o mesmo. Por isso é motivo de glorificação e louvor ao Senhor, a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Porque estes santos, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo,
tudo fizeram e cooperaram para com o Senhor e com Jesus, para que esta promessa, para que esta doutrina, este princípio glorioso, pudesse se concretizar. Bendita e Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, a nossa adoração, o nosso louvor, porque nos mostrou, porque nos formou, lutou para que este povo pudesse valorizar e aprender tudo quanto é necessário para ter santificação, consagração no viver, e assim sendo, ser próximos de Deus e envolvidos pelo poder celestial. Ó bendita e Santa Avó Rosa, nós glorificamos Maria Santíssima também, porque muito cooperou com a Senhora, esteve ao teu lado, para que a Senhora pudesse sempre vencer, assim como esteve sempre ao lado do nosso Santo Irmão Aldo, e por isso ele foi o grande vencedor. Ó Santa e bendita Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, ouça as orações que teus filhos fazem nesse instante, porque muitos pedem à Senhora em favor de sua vida, de sua saúde, de seu trabalho, de sua família, pedem por mais amor, mais fé, mais entendimento e sabedoria. Santa e bendita Avó Rosa, a Senhora conhece cada um destes teus filhos, conhece o interior do espírito de cada um deles, por isso peço à Senhora que abençoe grandemente a todos. Esses nomes que estão nesta caixa de oração, eu apresento ao Senhor, ao Santo Irmão Aldo, porque ali colocaram seus nomes, confiando e esperando no Senhor, confiando que o Senhor irá lhes ajudar a interceder diante de Deus, de Jesus e da Santa Avó Rosa, irá lhes ajudar concedendo paz, consolo, vida, entendimento, sabedoria, mais fé, e assim poder valorizar cada dia mais esta igreja e tudo quanto foi feito pela nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo quanto o Senhor fez por nós. Obrigado, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, por tudo quanto fizeram, fazem e continuarão fazendo, para que a nossa igreja possa vencer. E assim apresentarmos a Deus frutos de um sincero amor, de uma obediência plena e de uma consagração, e mostrando ao mundo que aqui está o Consolador e o poder do Pai nos alcança. Bendita e Santa Avó Rosa, nós glorificamos a todo o reino dos céus, a Deus o nosso Pai, a Jesus nosso Senhor, a Senhora, a Santa Avó Rosa, a Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo e a todos os santos e anjos do poder celestial. Amém.